o importante aqui é que nós não estamos pronto. O Cruzeiro já está todo resolvido, todo solucionado. Era isso, empatou com São Paulo. Já, pô, time mega organizado. Não é isso, né? Eu vi até muita gente pegando da live de ontem aqui, do Loucos, né? E indo para as redes, né? Rede social tem esse tipo de coisa, né? Mas são alguns sinais, né? E que esses sinais precisam ser confirmados nos próximos jogos. Né? Por exemplo, isso que o Bernardo está falando aí, está lá no Cruzeiro Stats, é um ponto que é importante. Né? A gente gol de passou escanteio. Aí. Sim. Eram 28 jogos sem ter um gol de escanteio. Exato. Teve o oportunismo ali do Caio, né? Mas a gente não, o Kaique ganhou no alto ali, subiu muito bem. Isso nem estava acontecendo direito. O Cruzeiro ganhar uma bola dentro da área numa cobrança de escanteio. Então, claro, aí tem outro ponto, né? Continuou tomando gol, mais um jogo. Só não tomou na temporada no duelo diante do Tombense. Estreia. Com o time reserva ali do Diniz. Então, tem muitos pontos, mas alguns sinais foram de melhora, né? De vencer duelos que não acontecia. Então, isso precisa se confirmar também nessa sequência de Bahia, de Red Bull Bragantino, de Palestino fora de casa, depois o Vasco lá em Uberlândia. Isso tudo é fundamental, né, galera? Sem sombra de dúvida, Samuca. Tem até um outro dado interessante, e o Bernardo, se eu tiver equivocado, pode até me corrigir. Se eu não me engano, esse jogo contra o São Paulo foi a partida em que o Cruzeiro mais desarmou sob o comando do Leonardo Jardim. Teve um desarme a mais em relação ao jogo contra o Internacional. Então, é outro dado que acaba reforçando que foi um Cruzeiro com mais capacidade de combater, e para isso, obviamente, de ocupar espaços, de ter intensidade. O São Paulo, é bem verdade, acabou fazendo gol em uma das poucas chances que teve, foi eficaz. Mas se criou pouco, passa muito também pelo comportamento do Cruzeiro, né? Por um time que foi mais compactado, que foi mais sincronizado nessa fase defensiva, né? Até a transição, em muitos momentos, me chamou a atenção. Foi uma transição um pouco mais rápida. E aí, passando muito por essa maior resposta do setor ofensivo sem a bola, né? O Jardim já falou isso por inúmeras vezes. A gente viu, por exemplo, o Caio Jorge acumulando desarmes durante o jogo e atrás dele jogadores dando esse devido suporte. Os volantes acumulando aí um bom número de desarmes ao longo da partida, e com isso a última linha do Cruzeiro ficou menos sobrecarregada, né? E os zagueiros, no geral, se comportaram bem, principalmente o Lucas Vidal. Então tem aí um caminho. Quem sabe o Leonardo Jardim contra o Bahia possa dar sequência pelo menos para essa base de time, com uma alteração ou outra. A gente ainda vai falar sobre isso, mas foi um Cruzeiro já com cara de time, né? Com uma identidade contra o São Paulo, que sempre exige muito, né? Era um São Paulo muito desfalcado, mas que tinha aí o ótimo Lucas Ferreira pelo lado direito, que vinha de um grande jogo em um cenário de Copa Libertadores da América, o Ferreirinha muito bem, o Luciano, que há um bom tempo é uma peça importante no São Paulo, o André Silva no ataque. O André Silva tem mais gols do que o Calleri no ano. É um cara que é pedido como titular pelo torcedor do São Paulo, e por poucas vezes o André Silva teve algum espaço para poder concluir em gol, principalmente no jogo aéreo, né? Porque ele é um cara que costuma exigir bastante nesse sentido. Então foi um Cruzeiro que se comportou bem. Agora é buscar dar sequência a isso e, principalmente, no âmbito ofensivo, reforçar um pouquinho mais o volume e o repertório, né? Algo que o Cruzeiro tá precisando. Mas essa boa resposta, pelo menos na parte defensiva, principalmente sem a bola, foi algo que me chamou muita atenção e que certamente agradou ao Leonardo Jardim. Ô Caio, você comentou aí da questão do Caio Jorge, da briga dele lá no espaço, lá na frente, nos duelos. Ele foi o jogador do Cruzeiro que mais ganhou duelo na partida. E ele tem uma característica importante que a gente não tem com o Gabigol, não tem quando tá o Gabigol junto com o Dudu na frente, que é essa capacidade de brigar pela bola quando a zaga tem que sair no chutão, tem que sair desafogando. Porque se a gente coloca, por exemplo, o Leonardo Jardim comentou dessa questão da estratégia. Se fosse o Gabigol lá na frente tendo que ganhar bola no chutão, que o Vildialba e o Cássio e o Fabrício Bruno estavam tendo que
optar por esse recurso porque o São Paulo estava marcando pressão, e o Cruzeiro não é um time que está acostumado a sair com calma, não está equilibrado para poder sair tocando, principalmente fora de casa. O Caio Jorge ganhou inúmeros duelos lá na frente, ele gerava, né, pelo menos ele conseguia colocar a bola no chão e o Cruzeiro conseguia respirar, ele conseguia desafogar, conseguia criar alguma chance ou outra, porque se a gente tem, por exemplo, só o Gabigol e o Dudu lá na frente para poder receber essa bola longa, ia ser e a bola ia bater e voltar, ia ser um paredão do São Paulo, e aí inevitavelmente o São Paulo ia ganhar espaço no campo de defesa do Cruzeiro. Então o Caio Jorge, ele tem uma vantagem física com isso, uma vantagem que talvez o Dineno ajude também no jogo aéreo, né, com essa volta dele que está próxima. Então cara, eu gostei bastante do jogo do Caio Jorge, foi um jogo muito bom, muito além do gol que ele fez, né. Essa questão dos desarmes, do comportamento defensivo, ela está intrinsecamente ligada à questão da disposição, da competitividade do time em campo, né? Um time que não competia contra ninguém, né? Que não ganhava duelos, que não ganhava a segunda bola, dificilmente ia ter não teria, né? Uma quantidade boa de desarmes, não conseguia roubar a bola, a verdade é essa. O Cruzeiro não conseguia tomar a bola, todo adversário jogava muito fácil, né? Qualquer time parecia que era muito bem entrosado, muito bem encaixado, muito bem armado e tinha uma qualidade muito grande. Era a impressão que a gente tinha de todos os adversários que jogavam contra o Cruzeiro. E no fim das contas, muito disso era simplesmente falta de uma atitude diferente em campo, né? Agora, os detalhes, o refino técnico, a diferença tática pode aparecer, mas a vontade tem que vir primeiro. Sem vontade, você não vai ganhar nada na técnica, não vai ganhar nada na tática, não adianta. Então, acho que sempre um pouco, parecendo sempre um pouco afobada, né? Não, e esse ponto é interessante que o Bernardo trouxe lá no Cruzeiro Stats, porque algumas das oportunidades, torcedores pediam um Cruzeiro, né, defensivamente mais equilibrado, automaticamente atrelava a colocar mais um zagueiro, né? Quantas vezes vimos aqui torcedores pedindo um sistema de 3 zagueiros, e a maioria dos comentários aqui, daqueles que estavam na live, era de que talvez os 3 zagueiros não quer dizer automaticamente que o time, né, se torne um time equilibrado defensivamente. E que eu vi o Cruzeiro talvez trazer esse equilíbrio com mais um meio-campo ali, tirando alguém do ataque. Assim como também, né, na parte ofensiva, o Bernardo lembrou bem, o Cruzeiro em outras oportunidades acabou entrando com 4 homens ali do meio para o ataque e não chegava nem finalizar, né, na equipe adversária. Então, mostra que contra o São Paulo, apesar das mudanças em que desagradou alguns desde o início, mostrou que foi justamente nessas mudanças que o Cruzeiro conseguiu, né, competir mais e também foi um time equilibrado defensivamente e também ofensivamente, né? Ou seja, o Cruzeiro, apesar de ter tomado o gol do São Paulo, mas foi nitidamente um time que sofreu menos do que outras partidas e acabou gerando mais finalizações, ainda assim contra o São Paulo desfalcado, mas é bom lembrar também que o Cruzeiro também estava desfalcado, né? Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Dineno voltando de contusão, já temos o João Marcelo no departamento médico, o Japa voltando, além das opções tidas como titulares que também iniciaram o jogo no banco de reservas, como William, Gabigol e Dudu. Então o Cruzeiro também estava com bastante mudanças. E o que me deixou, de certa forma, também alegre nesse jogo é que mesmo com essas mudanças, que foram 6, podemos assim dizer, né, na teoria dos 11 titulares, o Cruzeiro mostrou a competitividade. A questão é se vai continuar assim. Pelo menos foi uma grande amostra com várias mudanças e espero que contra o Bahia também seja assim. É isso, meu povo. 3.200 pessoas aqui com a gente. Daqui a pouco nós vamos fazer esse desafio aí para todo mundo, hein? Fagner, virou titular ou não? Vira titular ou não? Volta o Jonathan na zaga ou mantém o Vidalba? Lucas segue no meio. Christian segue também como titular. Caio ou Gabigol? Ou os dois? Dudu volta ao time ou não volta? Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso aqui. Deixa o like aí para fortalecer aqui a nossa live e bora lá. Hoje, galera, daqui a pouco até a gente está buscando mais informações, mas é que já está, inclusive, no nosso centraldatoca.com.br, o Cruzeiro acertando a saída do preparador físico Omar Feitosa. O Omar foi talvez aí a primeira contratação, né, do departamento de futebol quando o Pedro Lourenço ele se torna o dono da SAF,
foi uma indicação à época do Alexandre Matos, trabalharam juntos no Palmeiras. Ele veio para um primeiro momento ali para chefiar a performance, depois acabou com a saída do Túlio, né? O Túlio Flores, ele assumiu ali a preparação física